Sejam muito bem-vindos ao último episódio do Maratona 33. Esse é o 33º episódio, 33º dia seguido que eu venho trazendo aqui para vocês dicas, sacadas, conteúdos de qualidade sobre comunicação. Eu estou muito feliz com a repercussão que isso tem tomado. As pessoas que têm me mandado mensagem, como eu tenho conseguido ajudar as pessoas da forma que eu tenho sido ajudado, aprendendo tudo isso, divulgando o que eu sei. E estou sendo também ajudado, porque esses conteúdos que me mandam me ajudam a encaixar peças de conceitos que antes eram desconexos. E a cada semana, cada dia, tudo que eu vejo começa a fazer mais sentido para mim. Hoje eu tenho uma satisfação muito grande de receber um colega chamado Éder Marcos. Ele acabou de entrar aí, pode fazer o convite, Éder. E tem todo um significado o Éder estar aqui hoje, nesse episódio de fechamento. O Éder, eu vou esperar ele aqui entrar, que eu vou comentar algumas coisas com vocês. O Éder, nós não nos conhecemos pessoalmente, temos vários pontos de semelhança. O Éder é fisioterapeuta, ele atua no Rio de Janeiro, ele vai se apresentar. Em pleno domingão, hein, Éder? Bom Fala, dia, Éder. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? tudo. Beleza. Ô, Éder, eu estava aqui fazendo a introdução e, e o motivo de você estar aqui nesse último episódio, que é um episódio bem significativo dessa maratona. Eu nunca corri uma maratona de verdade, só meia maratona. Essa é a minha primeira. E foi uma sequência muito gratificante. Foi árdua, porque te tira da zona de conforto. E quando eu comecei, eu falei, gente, será que eu dou conta disso? Mas eu simplesmente joguei meu chapéu do outro lado do muro e resolvi pular. Eu falei assim, agora eu tenho que ir. De alguma forma eu tenho que ir. E a coisa tem sido uma descoberta enorme. Eu tenho aprendido de maneira exponencial. Você tem acompanhado lá no grupo do Telegram. Você é um dos caras que mais interage. Então, o que eu quero dizer aqui, por que um dos motivos maiores de você estar aqui, a gente conectou com um gatilho afeição muito forte depois daquela apresentação de gatilhos mentais. Nós pensamos muito parecidos com relação à importância da comunicação. Você já fez curso, você sabe dessa importância. A gente trabalha com fisioterapia e um método muito parecido. E eu também estou acionado aqui num gatilho chamado reciprocidade. Eu sou grato a você. As duas oportunidades que você me ajudou incentivando eu falar sobre isso, sobre gatilhos mentais e sobre membros inferiores, que foi aquela live, me abriram portas. Então eu espero que esse nosso bate-papo, de alguma forma eu possa te ajudar e que também te acione gatilhos para algo maior, uma jornada sua maior. Então eu agradeço o seu convite e gostaria que você se apresentasse para todos. Oi, André, muito obrigado. Sinto honrado por esse convite. Quando você disse que era a última live, eu não podia negar, né? Então, por tudo que você apresentou, que você falou agora, nossa apresentação. E vamos lá. André, eu estava ontem meditando, pensando sobre isso, né? Um tema introdutório. E fazer a introdução é muito simples. Quando nós fazemos a introdução do outro. Quando nós fazemos a introdução nossa, requer muita reflexão. Sim. A gente pensa muito. Então, eu sou fisioterapeuta, entrei na faculdade em 2004. A minha faculdade foram de 4 anos e meio. Uhum. Então, eu terminei em agosto de 2008. Em 2007, eu comecei a fazer estágio numa clínica de nome, aqui no Rio. E já saí trabalhando, assim, terminei a faculdade, já comecei a trabalhar nessa clínica. Estava trabalhando até março desse ano, devido à pandemia, foi tudo parado. Uhum. Então, em 2008, me formei. Logo em seguida, comecei a fazer curso de terapia manual. A minha primeira pós foi, se eu não me engano, 2009, 2010, em terapias manuais. Então, foram 18 ou 16 meses, eu não me recordo,
cada mês era uma técnica de terapia manual diferente. Uhum. Passamos para... Aí eu começo a fazer cursinhos, e nessa clínica que eu trabalhava, tinha a maioria, 90%, 95% era osteopatas. Uhum. Então, a cada 15 dias, ou dependendo do ano, a cada uma vez por mês, tinha grupos de estudo, tanto teórico quanto prático. Uhum. Então, ficava mais fácil para a gente assimilar as técnicas com os pacientes, como fazer com os pacientes. Uhum. Era mais fácil para assimilar, para quem não tinha custo nenhum. Uhum. Em 2013, nesse período, 2010 a 2012, estava nessa pós, fiz alguns cursinhos, algumas apresentações. Em 2013 eu entrei no MDT. Eu até me recordo, foi finalzinho de março, 31 de março de 2013. Fiz o módulo A, o módulo B. No ano seguinte, fiz o C e o D, Do, depois a do atualização e Mackenzie, né? Do Mackenzie. do Uhum. Mackenzie. Depois foi tudo seguido, né? A, B, C, D, atualizações e membros e extremidades. Perfeito. Tá? Aí acabou o Mackenzie, fui fazer outras pós. Acabei fazendo a pós de terapia, gerontologia e saúde mental. Essa pós também me ajudou muito, porque eu atendo muito pacientes idosos. Bacana. E como você vai atender pacientes idosos, você trabalha muito com a saúde mental dos pacientes idosos. Sim, Então essa bacana. pós me ajudou muito a entender o que esses pacientes idosos estavam passando. Legal. Não somente da parte física, mas a parte psicológica deles. Legal. Isso é fundamental. Ó, a E leitura do muitas vezes a paciente. própria família, sim, muitas vezes a própria família não entende o que o paciente tem. Aí você, com a sua prática clínica, você tem que entrar devagarzinho ali e explicar para a família, até que a família aceite. Que Nem bacana. sempre aceita também. Ó, Aí depois eu terminei essa pós, eu tenho a meta na cabeça, né? Então quando eu começo, eu tenho que terminar logo. Terminei a pós, aí entrei em outra pós. Aí eu fui fazer pós de quiropraxia. uhum. Aí já foram 2 anos. Tá? Nesses 2 anos, era aulas todo mês, todo final de semana, um final de semana por mês, ou era sábado, domingo, ou sexta, sábado, domingo. E dentro desse período também, de todo mês, tinha ambulatório. Uhum. O ambulatório nosso era feito dentro de comunidade. Então, dentro da comunidade, você passava a ter mais contato com as pessoas, de baixa renda. E isso ajudou muito, para você entender cada situação. Uhum. Aí, acabado isso, André, eu entrei em 2 situações. Nesse período que eu estava fazendo essa pós de quiro, eu já estava me focando na situação de PNL e neuromarketing. Uhum. Uma coisa que me abriu os olhos. O que te levou a procurar isso? Porque, olha só, pelo que você está falando, e muitos colegas aqui vão se identificar com a sua história, que a gente é formado com competências técnicas. Se você não fizesse a sua Sim. pós-graduação, talvez você não percebesse essa necessidade de fazer a leitura, sobretudo paciente idoso. Se você não fizesse várias pós, Sim. você não perceberia o neuromarketing. Então, assim, o que te levou a procurar o neuromarketing? Provavelmente você queria resolver algum problema, alguma dor, vamos colocar entre aspas, uma dor, uma dificuldade, desafio seu. E o que foi? Sim. André, qual era o meu problema? Eu não sabia que eu tinha problema. Então eu achava que eu estava muito bem. Uhum. Certa vez um colega da profissão falou algo para mim que me ofendeu. Eu me senti ofendido. Uhum. Mas hoje eu entendo o que ele quis dizer. Uhum. Ele falou, Éder, faz um curso de oratória. Eu fui pesquisar, não entendi o porquê fazer oratória e também fui pesquisar o valor. O valor na época era mais de 5 mil. Uhum. Achei um absurdo. Uhum. Não vou gastar dinheiro com isso. Meu pensamento. Uhum. Aí passa um tempo depois, André, ele fez um outro comentário também. Ele falou assim, Hélio, o fulano também é quieto.
Ele atende o paciente, mas os pacientes permanecem com ele. Rapaz, isso caiu para mim, assim, sabe? Eu me senti muito ofendido com isso. Uhum. Mas também não havia entendido a colocação dele. Uhum. Aí eu tive alguns problemas no passado, né? De criação. Fiz terapia durante 2 anos, 1 ano e meio, se eu não me engano. Me ajudou demais, abriu meus horizontes. Legal. Nesse mesmo período foi quando eu comecei a entrar no PNL em neuromarketing. Legal. Aí eu vi a necessidade de que eu precisava, antes de ser só técnico com os pacientes, que eu era só técnico, eu precisava entender o paciente. Não no seu problema físico, mas eu precisava entender o paciente no seu problema psicológico. Eu tinha que estar aberto para receber o que o paciente queria trazer para mim. E muitas vezes ele não recebe da família dele. E o único porto seguro que ele tem somos nós profissionais. Éder, fazendo um paralelo, quando a gente tem uma formação técnica pequena, a gente vai atender um paciente, a gente não percebe algumas minúcias, porque a gente não aprendeu a competência técnica fisioterapêutica, passa batido alguns detalhes, né? E aí, à medida que a gente vai capacitando, a gente consegue enxergar, criar um óculos com uma percepção maior. Eu vejo isso no MDT. Hoje eu vejo o paciente com olhos mais apurados do que eu via antes. Sim. Só que da parte de comunicação, ninguém nunca ensinou a gente a ter óculos. A nossa visão é embaçada para a leitura do paciente em termos de comportamento. E o que eu vejo, e que isso de certa forma me incomoda, que quando a gente fala sobre estudos de dor ou comportamento dos pacientes, são aqueles conceitos, catastrofização, nada de errado com isso, né? Só que tem outras coisas além disso, né? Não é tudo. E a catastrofização tem condições, as barreiras, que a gente precisa fazer uma leitura mais minuciosa e não só dar uma classificação grande assim para ele. E o que eu vejo é que se ninguém nunca te ensinou essas minúcias que estão em oratório, em comunicação, em conceitos de psicologia e até de vendas, a nossa visão vai ficar eternamente embaçada. E o seu comentário é interessante, que se você acha que você está performando bem, se alguém fala uma coisa para você, é incômodo. Agora, quando você tem uma situação muito chata de algum paciente que desiste do tratamento, ou que não fecha o tratamento contigo, ou que fala mal, né, de alguma coisa, isso fica marcado na gente e a gente aceita esse conhecimento externo com maior facilidade. Você percebeu isso? O que eu vejo, alguns colegas que estão aqui interagindo no Maratona, poucos ainda percebem que a comunicação é importante, porque eles ainda não passaram pela dor necessária e que faça ele perceber, eu preciso conhecer algo mais do que só técnicas manuais e exercícios. Muito bom, Éder. Sim. E daí, como é que foi André, esse neuromarketing? voltando Não, vamos voltar um pouquinho. Você está falando aí de um termo técnico. Em 2007, ainda nesse estágio, eu comecei a acompanhar um grupo de estudos aqui do Rio. Tá? Esse grupo de estudos era só dor crônica. Isso em 2007, a dor crônica não era tão difundida como é hoje. Então era toda terça-feira, eu não lembro se era de 8 às 10 ou de 7 às 10. Toda terça-feira numa clínica da dor. Então era um estudo muito puxado. Tá? E ali eu aprendi muitos termos técnicos. Ou seja, dor crônica vem vindo na minha vida desde 2007. Legal. Mas aí, aprendi muito termos técnicos. Como lidar com o paciente. Mas quando o paciente está na sua frente, o que você vai fazer? Exatamente. Qual o pensamento você vai ter? Porque nós sabemos que o paciente com dor crônica não é um paciente simples. Sim. É um paciente sobrecarregado de muitas coisas. Principalmente o componente biopsicossocial. Então, quando eles chegam para a gente e nós não temos capacidade profissional para entender esse paciente, somos mais um na vida desse paciente. Não fizemos nada. Então, isso foi uma das outras coisas que me fez buscar estudar a questão do PNL, a questão do neuromarketing, a questão eu me tratar, fazer essa terapia, e depois aí fazer os gatilhos mentais naquele, acho que foi domingo à noite, se eu não me engano. Ficamos até 11 horas da noite, 11h30 da noite. Fazer as aulas também
lá com o Thiago no grupo. Sim, é um Tudo grupo. isso é um grupo muito heterogêneo Uhum. em determinados aspectos e homogêneo em outros aspectos. Então, eu vou usar uma frase que o Paulo usou para mim, dentro dessa situação que eu posso colocar. O empurrão que eu tive de vocês, você, André, você, o Thiago, foi assim, foi um chute mesmo, foi aquele empurrãozão. Aí o Paulo falou assim para mim, Éder, pedras precisam de empurrões para elas rolarem e não pararem mais. É. Cara, eu estudando, Éder, eu tenho estudado muito esses últimos praticamente 2 meses, desde daquela apresentação de gatilhos mentais, que foi, assim, metade do grupo Sim, estava lá presente, deu uma audiência de uns 100 colegas fisioterapeutas. Caiu a ficha para mim que tudo isso que eu estava já testando e era importante para mim. Eu falei, cara, isso é minha ignição, como eu escrevi. E eu preciso mostrar isso que eu sei. Porque se eu deixar isso só para mim, cara, um dia eu vou me sentir meio culpado por isso. E se eu ajudar outras pessoas, talvez eu saiba que essa centelha, essa ignição, pode se transformar numa jornada maior. E aí eu comecei a estudar, cara, assim, todo dia. Eu tô assim, em outro cenário, assim, eu tô muito dedicado a isso. E eu tenho percebido que pequenas ações podem despertar isso que você estava precisando, sabe? E sim, eu estudei recentemente algo que eu aprendi agora no último mês sobre um livro chamado Friction, de fricção. A tradução vamos chamar de atrito. E, cara, todo mundo é do comportamento humano, a gente está num estado aqui parado, de equilíbrio, igual o seu carro. Para ele sair da inércia, gasta muito combustível, você dá a ignição. Depois que você começa a andar, você vê que a coisa não é tão difícil. E que foi a saída do maratona para começar os primeiros episódios. Foi muito difícil. Igual você está no estágio e você está querendo dar um passo à frente e parece que isso te despertou essa saída da inércia. Só que tem pessoas que no caminho vão criando muito empecilhos, muitos atritos. E aí, se você não tiver uma vontade forte de continuar, você fica no caminho. Então, foi legal do maratona que eu fui. E isso você vai perceber que vão ter dificuldades no caminho para você conseguir as metas que você quer, o seu propósito. Mas é importante que você coloque ali meta, sabe? Isso que eu fiz do maratona foi um sim. laboratório, porque quando você tem um compromisso de começar, você pode parar no meio do caminho. Sobretudo se tem muitos atritos. E são aquelas coisas, dificuldades com meus filhos, dificuldade com o tempo. Isso são atritos. Mas se você tem um combustível muito forte, um propósito muito forte, isso não te impede. Eu chegava aqui para gravar, Éder, tipo 10 horas da noite. Chegava à noite e estava aqui eu na frente pensando assim, o que eu ia falar. A coisa fluía. Então, para fechar essa ideia de propósito, quando você torna um compromisso que é seu público, isso dificilmente você vai parar. Então, por exemplo, se você tem um projeto Não seu para. e você fala, sei lá, com sua irmã, com seu pai, com sua esposa, eu vou cumprir isso. Cara, você não vai querer ser incoerente de não, romper com a sua palavra, entendeu? Então isso é legal, cara. Os gatilhos, eles ajudam na nossa vida. Eu ontem conversei com a Karina, ela falou, André, tá me valendo até para os atendimentos e até para eu não ser influenciada de uma maneira negativa em determinadas situações da vida dela. Então, eu acho que você conectou muito com a questão de gatilho, não foi? Sim, demais. E já, Você fez uma pergunta anterior sobre o neuromarketing, sim, foi. né, e o PNL. Rapaz, quando eu descobri que eu tinha uma meta com relação a isso, eu não parei. Legal. Aí eu associei um questionário que o Thiago mandou pra gente na época. Uhum. Então ali mostrava que eu era 80% lobo e 21% esqueci, águia. Uhum. Aí foi explicar que a águia tem meta. Então esse gatilho caiu para mim como uma luva. Então o que você está falando agora? Quando eu associando a questão do neuromarketing que eu tenho feito e o PNL, quando
quando eu coloco algo na cabeça, eu vou até o final. Então eu descobri isso fazendo essa questão de gatilhos. Então, dentro desse grupo que eu participo do neuromarketing, com PNL, temos diversos livros falando nessa questão de investimento, nessa questão de trabalhos, o Persuasão, que você expôs várias vezes em algumas lives. Sim. O livro. Também tem o livro que eu comentei com você certa vez. O nome é O Dom da Persuasão. Então, tudo isso eu fui me identificando nessas situações. Foi cada gatilho foi aparecendo. Dentro da psicologia, nós usamos como um insight, né? Então, foi cada insight, ou cada gatilho que foi aparecendo, que foi caindo como luva para mim, me direcionando para isso. Sim. Cara, estudar, assim, o nome gatilhos, né, é um nome que é mais conhecido, mas o termo que o Robert Cialdini usa é persuasão, né? Só que persuasão a pessoa acha que é uma manipulação. Não, não é isso. É você entender o comportamento humano e saber de que forma você consegue influenciar e entregar uma mensagem para que a pessoa concorde, aceite, que você seja convincente, né? Legal. Porque a gente, Thiago, nós aprendemos que persuasão é controlar as pessoas. Aí quando você entra nesse mundo da persuasão, você vê que é totalmente diferente. É você realmente conhecer a pessoa, saber o que ela precisa, o que você tem que entregar para ela aderir à sua ideia. Éder, você falou que um colega uma vez te recomendou fazer curso de oratória, né? E você, cara, que mané oratória, R$5.000 um negócio desse? E aí, cara, eu nem imaginava, há 2 anos, eu nem imaginava que eu tinha que fazer oratória. Porque eu dava palestra em empresa, falava de fisioterapia, mas eram coisas assim que eu achava que eu estava fazendo bem. Porque aquela primeira barreira do medo, eu já tinha quebrado. Eu já entrava lá na frente e falava algumas coisas. Mas é aquilo que eu te falei, eu não tinha técnica, 0 técnica. E aí, a Luísa, minha companheira, ela foi e falou assim, ela estava fazendo mestrado e tinha que fazer uma apresentação e ela se sentia desconfortável na frente das pessoas, né, para palestrar, e ela viu um curso de oratória aqui em Brasília e a gente fez um workshop num final de semana. E aí, cara, eu percebi naquele momento um nervosismo interno que eu já percebia, mas eu nem sabia que era melhorável. Eu sentia que eu tinha tipo a voz fraquejava na hora de fazer uma pergunta no meio do curso. E aí eu falei, cara, eu quero fazer o curso desses caras semanalmente. E fiz por uns 8 meses. E aí eu aprendi técnicas, cara. E eu acho que ali veio essa minha vontade de aprender. E na hora, cada aula que eu aprendia, Éder, eu lembrava do Liberato. O Liberato é um exímio comunicador. E a gente admira, pode perceber, as pessoas que você mais admira, que dá gosto de ver, são as pessoas que são bons comunicadores. Eu falei, caramba, será que o Liberato já fez isso? Porque ele sabia muita coisa, usar analogia, metáfora, fazer alternativas, fazer perguntas. Ele usava vários recursos de comunicação. Na live aí que vocês organizaram, você viu que ele usou uma história o tempo todo, em 2 horas, ele utilizou uma história. Sim. Isso mexeu com as nossas emoções, a gente riu, a gente chorou, assim, foi um misto de emoções. Isso é comunicação, é você transmitir uma mensagem e ainda mais o uso de histórias mexe com emoções. E aí eu ia percebendo, Éder, nesse curso, que eu falei, cara, a gente está comunicando tudo errado, que a gente só fala de forma racional, a gente vai explicar a dor, a gente só quer explicar o circuito, isso daqui. Cara, não é isso que a pessoa vai lembrar. Ela vai lembrar de coisas que são associações simples com o dia a dia dela, ela vai dar valor à emoção que você comunica, dela voltar a fazer uma coisa que é significativa para ela. Eu mudei, Éder, nesses 2 anos, a minha comunicação por completo com meus pacientes. E eu falei, cara, eu tenho que divulgar isso, sabe? Então eu te recomendo um curso de oratória. E eu toquei nesse ponto porque eu estou aqui observando o seu jeito de falar. E no quesito comunicação verbal, você performa muito bem. Você é um dos caras que quando manda áudio, você é pausado. Você não emite ruídos. Isso é um ponto de comunicação verbal bom. Alguém já te falou isso?
Não, Não? vamos lá. Tô gostando de ouvir. Quando você comunica, você dificilmente fala, eu estava no Rio, né? E aí eu fui fazer o curso, né? Tipo assim. Não, você não faz isso. Você parece o Barack Obama falando. O Barack Obama é o rei das pausas. Pode falar. André, eu não aprendi, desculpa, eu não fiz oratória, Isso, tá? eu te Mas recomendo, você vai eu melhorar. não sei aonde que eu acompanhei a questão de ruídos. Sim, eu acho que eu trabalhei numa clínica onde tinha uma fonoaudióloga, Ah, bacana. tá? Ah. E ela falava sobre isso. Nós conversávamos questão de igreja, né? O curso que ela dava para os pastores. Então, ela, se eu não me engano, foi nesse momento, ela me falou sobre essa questão de, de, da oratória, dos ruídos. Aí, depois disso, eu passei a perceber as pessoas Aham. falando em público. Então, quando você vê alguém no né, você sabe que aquilo ali não é legal, que a pessoa precisa de uma ajuda. Sim. Só que eu não sabia que isso, o nome disso era ruídos. É. Sabe, ruído é ruído de barulho, de criança, É. carro, isso, aquilo. Nunca parei para pensar que fosse os termos que É. nós usamos no final das frases. É. Mas isso me ajudou muito. Quando ela falou, eu ficava ouvindo as pessoas falando, quando a pessoa tem ruído, você percebe na hora. Caramba, eu preciso não fazer o que essa pessoa está fazendo. E isso foi me direcionando no que você acabou de falar nesse resumo aí da minha O fala. ruído, ele é uma informação que não acrescenta conteúdo. Se você falasse a mesma informação sem acrescentar ele, a sua informação seria transmitida. Já que ele não é necessário, por que a gente coloca? É porque a gente escuta outras pessoas falando e a gente acha que é certo. O negócio é que isso não aprende só lendo o livro, tem que praticar. Então, você tem que praticar com Sim, intenção. Quem está percebendo, o primeiro ponto é você identificar. O segundo ponto, você perceber nas outras pessoas ou em você e depois praticar. Identificar é saber que existe. Então, esse é uma estratégia, um recurso de comunicação que você já tem de um ponto forte. A comunicação não verbal, vocês que acompanharam a maratona, tem diversas formas. Eu sou um cara que mexe demais. Isso pode ser bom, mas em excesso também não é bom, não. Um ponto que eu poderia te ajudar, te dar uma dica, é utilizar mais a comunicação não verbal. O George mandou lá no nosso grupo e ele estava mais, tipo assim, a maior parte do tempo meio congeladão, sabe? Então ele poderia mexer mais com as mãos, casar as informações com a mão. Como a gente aqui está numa telinha, a gente pode aproximar mais o rosto, fazer expressões faciais, o sorriso, tudo isso conecta. E é aquilo que é uma sim, prática. Se você quer saber se a sua comunicação não verbal está sendo usada, tente assistir um vídeo seu sem áudio. Se você está aqui assim o tempo todo, você está deixando de usar parte da comunicação. O William Bonner não fica lá paradão, ele faz aqui, faz aqui, faz aqui, faz aqui. Entende? Então, se você aprender isso, você vai melhorar ainda mais sua comunicação não verbal. Poucas pessoas usam isso, viu, Ed? olha, vamos. Essa sua análise é interessante. Eu tenho muito hábito de falar com as mãos. É porque aqui a tela tá pegando só É, do peitoral para cima. Mas eu tô falando com você, eu tô gesticulando tudo de maneira que com as mãos. sim. Mas esse restante para cima meu fica parado. E, Isso eu concordo com você. A questão de esboçar um sorriso, concordo com você plenamente. é, Isso é uma dificuldade que eu tinha muito grande. Tenho, mas já melhorei bastante. e outra coisa que o pessoal tem falado no maratona, assim, em box, é a questão do contato visual. Isso conecta também. Quantas pessoas que a gente já viu da live aqui que fica olhando assim para o computador, aí volta e meia olha para a gente. Cara, você não sente que a mensagem está sendo transmitida para você se não tem um contato visual. Isso é importante, Sim. né? Isso é importante. Então, essas são condições da comunicação importantes para a gente. E da mesma forma, me diga uma coisa agora, trazendo para a sua rotina, para a sua atuação.
como que as pessoas, como fisioterapeuta, como que as pessoas interessadas no seu serviço te conhecem? Vamos falar um pouco de captação, de vendas. É fácil para você vender o seu serviço? André, como é que eu faço? É, tenho as redes sociais, tá? Tenho o boca a boca. Então, como é que eu faço para o paciente chegar até mim? Primeiro ponto é o boca a boca. O segundo, as redes sociais. Nessa questão de redes sociais, eu faço parcerias. Então, eu te dou um exemplo pequeno, simples. Eu tenho uma atriz que faz uma parceria comigo. Bacana. Tá? Ela é mais atriz de palco. Ela é atriz de rosto também, porque ela divulga muito o trabalho dela. Uhum. Desculpa, ela divulga muito os produtos. Então, certo tempo atrás, o ano passado, se não me engano, ela entrou em contato pelo meu Instagram. Porque ela viu os comentários, as pessoas falando de mim no tratamento. Ela pesquisou antes na internet, depois foi para o Instagram e começou a puxar a conversa comigo. E perguntou se eu fazia parceria. Depois dela, passamos a fazer parceria, conversamos no consultório, expliquei para ela como é a minha parceria. E a parceria, o bom da parceria, uma boa parceria, é que ela seja feita de mão dupla. A mesma que vai é a mesma que tem que voltar. Sim. Tá? Então, a partir daí, nós fizemos uma boa parceria, onde ela divulga os meus trabalhos nas redes sociais. Ela divulgando os trabalhos, eu já tive vários pacientes que vieram até mim ligados por ela. Legal. Já tive outros colegas dela, atrizes, que vieram até mim ligados por ela. E que essas atrizes não fazem parceria comigo, tá? Mas me divulgam. E outras pessoas dessas outras atrizes vêm até mim. Legal. Então, esse é um outro ponto. Fora o boca a boca que tem. Entre elas mesmo, um divulgando para outra. E como que eu faço para vender, André? Aí é que vem, né, a situação que muitas vezes foi complicada para mim. Então, eu era muito técnico. Olha, seu problema é esse, ponto, acabou. Finish, acabou. Aderir bem, se não aderir, eu perdi o paciente. Tá? Então, lembrando nossas conversas sobre gatilhos, semana passada, eu tive um paciente que entrou no consultório. Ele abriu a porta 8 horas da manhã, veio com a esposa, aí eu falei, rapaz, mais um flamenguista, foi uma avaliação. Mais um flamenguista. Ele falou, ele falou, bom dia, como que você sabe que eu sou flamenguista? O cara é boxeador, tá? 51, 57 anos. Nem parece ter essa idade por ser boxeador. Como é que você sabe que eu sou flamenguista? O cara, tá na sua máscara. Ele tava com uma máscara e não tinha percebido que era do Flamengo. Aí eu percebi que deu uma quebra na relação terapeuta-paciente. E isso me ajudou bastante. Sim. Você acionou a afeição. Você acionou a afeição ali. Isso. Você se importa. Aí ficou mais fácil para desenvolver o nosso tratamento. Isso é uma das maneiras que eu aprendi, essa afeição, o gatilho da afeição, quando o paciente chega para vender o tratamento. Para induzir, fazer o paciente aderir ao tratamento. Sim. Uma outra situação que eu acho interessante. O paciente, quando liga, tá? Muitas vezes a secretária não pode atender. Ou está no banco, ou está no horário de almoço. Eu pego o telefone e eu ligo o paciente. Eu atendo o paciente. Legal. Aí fala, eu quero falar com o doutor. Não, sim, sou eu. Você que é o doutor? Isso, parece que o paciente se sente mais acolhido. Sim. É um ponto positivo para a gente. O paciente se sentiu mais acolhido, puxa vida, fica mais fácil. Porque o paciente, quando ele vem para mim, é um paciente crônico. Já passou por vários profissionais onde falaram a mesma coisa e ele já está sem paciência nenhuma. Aí quando ele vê um que já atende no telefone, que vai abraçá-lo de uma maneira diferente, nas palavras, ou seja lá como for, o paciente já diminui a guarda, abre a guarda e vem até você. Bacana. Essa é uma das maneiras. Bacana.
No grupo, a gente tem conversado sobre alguns pontos e eu sempre coloco a comunicação antes de a pessoa te conhecer, antes da consulta. Vamos pensar assim, a comunicação em vendas, né? Daquela pessoa que já é interessada e quer marcar, a gente tem que vender. Aquela pessoa que Sim. precisa, mas nem sabe que precisa, né? E fica postergando. E aquela pessoa que talvez não precisa tanto, mas também se beneficiaria. É como se fosse pirâmides. Eu fiz um capítulo que chama Pirâmides do Público-Alvo. Se você, a depender de como você comunica nas redes sociais ou no boca a boca, você pode acessar os três, só que a maior parte dos colegas só acessam aqueles que já te conhecem e que precisam. E é como se fosse numa árvore, Éder. A gente só consegue pegar o que está no nosso alcance das mãos. Quando a pessoa aprende a vender de uma forma mais efetiva, você vai começar a acionar uma vontade das pessoas que estão postergando, mas falam, o momento é agora. Esse cara sabe o que faz, ele está recuperando outras pessoas. Ou seja, autoridade, aprovação social ou escassez. Se eu não procurar agora, talvez eu perca a oportunidade de melhorar rápido, como ele comunicou isso lá. Isso entendeu? aí. E aí, isso é muito vendas. Só que a gente só pensa na comunicação no durante. Então, o durante a consulta, para a gente consegue comunicar bem. Só que existe uma comunicação antes e também uma comunicação de follow-up, depois. Você está falando uma coisa importante, que é durante e antes. Quem tem secretária perde um pouco nisso. Porque a comunicação Sim. antes, quando é diretamente conosco, aciona assim, a pessoa fala, caramba, estou falando com o fisioterapeuta, estou falando com... Né? E você pode até entender características da pessoa antes da primeira consulta. Isso é uma vantagem. Quem já leu aquele livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, que é aquele livro clássico, ele fala, toda batalha ela é vencida antes toda guerra é vencida antes da primeira batalha. É só uma forma figurativa para mostrar que entender a pessoa antes dela chegar te dá uma forma de fazer uma aliança terapêutica melhor. Você foi muito atento porque ele estava ali com a máscara do Flamengo e você já começou a conectar a feição. Ou se você sabe que a pessoa já se recuperou pela indicação de outra pessoa, cria ali uma conexão maior. É mais fácil você ser convincente. Então, essa questão de durante, Éder, para fechar aqui, a Bruna até colocou que quando alguém indica, ela faz, vamos dizer, Bruna, isso, follow-up. Se uma pessoa indica e você depois manda mensagem para ela agradecendo, ela vai gostar, ela vai até te indicar outras pessoas. Né? Isso é uma coisa também que eu costumo fazer na medida do possível quando eu consigo colocar ali na agenda. Preciso fazer isso. Né? Então, essa questão... André, diga lá. Essa questão que você colocou agora, eu sempre gosto de fazer. Tá? Paciente indicou, ou alguém indicou, eu entro em contato. Difícil eu mandar mensagem. Eu prefiro eu ligar. Se a pessoa não atender, eu mando um áudio no Zap. Legal. É a mesma coisa médico. 1% dos pacientes que vêm até mim são médicos. Tá bom, vamos ser realistas. 0,5% são médicos, que me indicam são médicos. Médicos que eu já conheço. Uhum. Isso porque eu já mandei paciente para eles fazer uma avaliação para mim. Avaliação para um possível ato cirúrgico. Então, eu ligo, você não pode entender, eu sempre mando uma mensagem de agradecimento, um áudio. E uma outra coisa agora, separado, uma coisa que eu tenho melhorado, que eu tenho procurado melhorar, é o pós-venda. Legal. Depois da primeira avaliação, eu uso o sistema, que o sistema ele manda a mensagem para o paciente para saber como ele ficou. Eu preciso melhorar porque é o sistema, o computador que manda uma mensagem. Não sou eu que ligo, a secretária que liga. Então, nesse caso que eu falo que eu preciso melhorar o pós-venda, entrar em contato com o paciente pessoalmente, do que mandar uma máquina falar. Por que eu falo da máquina? Eu me senti mal. Eu fui fazer uma pesquisa, onde eu mandei a mensagem pelo Zap e a pessoa respondia pelo Zap.
não tinha áudio e não tinha conexão nenhuma. Eu me senti mal por ser paciente naquele momento. Eu imaginei, todos os meus pacientes também devem sentir a mesma situação, ou pelo menos mais da metade. Então eu parei de ficar fazendo esse tipo de pesquisa e eu mesmo entrava em contato com os pacientes, ou a secretária. Sim. Cara, enfim, prossiga. E o que eu vejo dentro disso tudo que a gente está falando, de comunicação para venda, de comunicação, de entender o perfil da pessoa antes dela entrar no seu consultório, do que a gente utiliza durante e como que vai ser o follow-up, tem vários recursos. Algumas pessoas têm um perfil, o seu perfil é diferente do meu perfil de comportamento, diferente da Marília, diferente da Bruna. Eu costumo falar que cada um tem o seu tempero. Só que diante de todos os recursos, alguns vão usar mais mais analogia, outros vão usar mais histórias, outros vão usar mais gatilhos, e tá tudo bem. A ideia no final é você passar a sua informação, ser compreendido e, de preferência, gerar uma experiência positiva na pessoa. Esse gerar uma experiência positiva, ele vai muito além do que a técnica que a gente usa. Tem gente que usa uma técnica muito diferente, a pessoa fica satisfeita. Tem gente que usa certinho a técnica baseada em evidência, às vezes não gera tanto a experiência positiva. Então, o que eu vejo é que a comunicação ela preenche esse elo que conecta a parte técnica, né, com adesão, com vendas. Todos aqueles pontos que a gente tem dificuldade, a comunicação ela pode preencher bem. Tá? E isso que você falou, Éder, da mensagem automática, ela perde um pouco do valor. Quando você manda um follow-up, você está demonstrando afeição e reciprocidade. Afeição, que você se importa com a pessoa, né? Naturalmente, todo mundo se importa, mas você tem que expressar que se importa. Não adianta só você importar dentro de você. E a reciprocidade, por exemplo, a Bruna falou, eu mando mensagem para agradecer. Isso você está demonstrando a sua reciprocidade com a indicação que a pessoa te indicou, um outro cliente. Então, sempre quando é personalizado, quando é uma coisa inesperada, se você não agradecesse, a pessoa não está no script, você não precisa agradecer. Mas se você agradece, é inesperado, é significativo e é personalizado. Olha, Camila, eu estou te agradecendo. A Joana veio aqui e eu vejo que ela vai ter uma melhora como você. Eu faço dessa forma. Pode ter certeza que numa próxima oportunidade ela vai falar de você de novo, ou até a Joana vai também te agradecer. E é assim que vai crescendo a nossa clientela. E isso é persuasão, não é manipulação. É normal. É igual a gente demonstra, igual eu estou te demonstrando aqui a gratidão de você ter me ajudado com as lives. Né? Olha aí a Andréia falando sobre gatilhos, melhorou a aderência ao paciente. E aí a aderência, Éder e Andréia, está muito ligado ao compromisso e coerência. Quando eu aprendi isso, Éder, para mim foi revelador, porque a gente tenta impor a nossa coerência ao paciente. A gente quer que ele siga o que a gente acha que é importante, porque a gente sabe que isso está na evidência, de fato está na evidência. Mas qual que é a coerência dele? Qual que é a barreira que impede ele? Não adianta só dar uma identificação, catastrofização, aqueles termos assim, mas a gente precisa entender qual que é a chave que pode abrir essa barreira que impede ele. E só entendendo a crença dele, entrando no universo, no cenário que ele está, para poder ajudá-lo. Uma coisa é identificar e, como você falou, outra coisa é como que você vai atuar nessa barreira. E gatilhos, eles ajudam muito. O gatilho coerência ajuda muito. E o compromisso é aquilo que faz você manter o combustível nessa jornada de recuperação terapêutica. Isso aí. Fantástico. E Éder, eu sei que o Éder é um cara muito família. O Éder sempre, acho que tem um casal, né, Éder? De crianças aí. Casal. De crianças mais pequenininhas. E, Éder, se você tem um desafio que você quer melhorar, de que forma a comunicação pode ajudar você a ter, por exemplo, mais tempo com a sua família, ou ter um rendimento financeiro melhor? Ou seja, o que você vê que a comunicação pode ajudar você a
a atingir uma qualidade de vida ou um método de trabalho que você vê como ideal? André, agora eu tô pensando, viu? E isso é muito particular, porque tem gente, por exemplo, eu tenho um propósito educacional, eu quero transmitir isso para outras pessoas, eu quero fazer esse conhecimento do maratona se tornar um curso. Tem gente que tem um propósito, eu vejo que você é muito família. Eu acho que você tem um propósito de qualidade de vida. Se você der uma qualidade de vida para a sua família e para você, talvez trabalhando menos horas, aproveitando mais com a sua família, eu acho que você seria um cara bem satisfeito nesse seu propósito de vida, né, como profissional e como pessoa. E aí a comunicação, ela pode te ajudar a ter um valor por hora maior, e dessa forma você pode investir outro tempo para sua família. Tem gente que tem uma dor que não consegue, a dor que eu falo, o desafio, de não conseguir, por exemplo, ter adesão dos pacientes. Cada um tem um desafio. Qual que é o desafio hoje para você que a comunicação pode te ajudar? Ou que o maratona te ajudou? Vamos Sei lá, lá. vamos colocar dois. Uhum. Lembra, lá no início da nossa conversa, meta, tá? Então eu tenho isso na minha cabeça. Tem que colocar isso na cabeça, eu vou até o final. Então, se eu colocar dois, fazer os dois em um só. Primeiro, melhorar na aderência dos pacientes. Para que eu tenha mais tempo, atenda menos pacientes, entendeu? Para a Sim, minha família. sim. Então, atender, ou seja, ter mais pacientes aderidos para ter menos tempo, para ter mais tempo com a família. Pois é, Viver uma qualidade de vida melhor. a gente sempre pensa assim, eu quero melhorar tal técnica. Mas para que você quer melhorar tal técnica? Eu tenho um propósito que é diferente do seu propósito. Então a comunicação ela só é uma ferramenta. O nosso trabalho como fisioterapeutas é só é um, é um caminho para alcançar algo maior. E no seu caso, eu vejo que é muito ligado com qualidade de vida, com ter mais tempo para sua família, pelo pouco que eu te conheço, você é um cara muito família. Então, primeira coisa que eu coloquei aqui é só para entender um propósito. Cada um de nós tem um propósito de acordar na segunda, às 7 horas da manhã, e ir para o consultório. Só que a gente faz isso por ano sem saber por quê. E aí, quando você vai tendo uma agenda cheia, às vezes você começa a ficar esgotado, assim, cara, o que eu estou fazendo? Será que é isso mesmo que eu quero? E às vezes só faltava você entender por que você faz. Eu vejo que o seu propósito possivelmente tem a ver com a sua família. Ter uma qualidade de vida sua e proporcionar isso para a sua família. Eu vejo que a comunicação ali pode te ajudar a vender melhor e em qualquer lugar que você trabalhe aí no Rio, qualquer lugar, qualquer atuação que você tenha, com essas ferramentas você consegue dar certo de qualquer forma, atendendo qualquer tipo de paciente. Entende? Porque você sabe o seu propósito. E se você comunicar isso, a coisa fica legal. E tem algum episódio para a gente fechar aqui? Eu quero te liberar aí para sua família nesse domingão ensolarado. Tem algum episódio do Maratona que foi legal para você? Que você se identificou mais? André, tem. Todos. Não, mas Sem exceção. elege um, poxa. Mas assim, sim, cara. Aquele do Analogias, André. Aham. Analogias foi fantástico, cara. Por quê? Eu não sei se eu comentei com você, eu comentei com você lá no próprio Insta, daquele meu paciente dançarino. O cara, ele é coreógrafo das escolas de samba do Rio, tá? Ele é professor de dança também, em escolas particulares. E antes da pandemia, o filho deixa uma garrafa cair em cima do pé dele. Aonde a garrafa estourou no pé dele, rompeu o tendão do hálux, e o cara ficou 60 dias parado. Nossa.
É um rapaz novo, 30 e tantos anos, 30 e poucos anos, coreógrafo de escola de samba, professor de dança, escolas particulares. O cara é ativo. Como é que você vai fazer? Como é que você vai trabalhar com um paciente desse? O efeito biopsicossocial. É. Ele chegou arrasado para mim. Quando ele me descobriu no meio da pandemia, ele veio arrasado. Por quê? Ele já estava fazendo fisioterapia convencional durante o período e nada resolveu. Tá? Aí quando ele veio para mim, ele me ligou antes. Aí a importância de você atender o paciente. Na pandemia, todo mundo queria, porque queria paciente. Então, estava sem trabalhar e ele me ligou e eu acabei atendendo. Não tinha secretário, eu atendi e conversei com ele. Ele me disse o seguinte, um mês depois, tratando comigo. Éder, eu só vim até você no meio da pandemia porque você falou. Você foi coerente. Se eu não me tratasse de uma maneira objetiva, eu ficaria com um déficit maior. Escassez. O carinho, o carinho que você teve, o cuidado que você teve comigo, é que fez com que eu viesse até você. Mesmo por telefone. Legal. Então, depois disso, André, comecei a tratá-lo. Um dançarino, como é que você vai, né? No final do tratamento, eu falei, fulano, você tá dançando? Não. Mas nem em casa com a sua mãe para treinar? Não. Por quê? Eu tenho medo, dela pesar no meu pé. Então tá bom. Daí tentou fazer com a sobrinha, a mãe não deixou. Então vamos fazer o seguinte. Aí eu tive aquela ideia de colocar os cones no meio do salão. Uhum. E pedir para ele, corre em zigue-zague. Uhum. Ele correu em zigue-zague. Daí agora você volta correndo de costas. Eu voltou correndo de costas. Eu perguntei, você percebeu o que você fez? Ele falou, eu corri de zigue-zague. Só isso? Só. Você não associou, você não percebeu que quando você voltava correndo de costas, era o mesmo dificuldade que você tem na dança, que é fazer o passo, o giro posterior. Ele falou, caramba, eu nunca tinha prestado atenção nisso. É isso. Então a cara dele foi aquele, te peguei. Assim, aquele, tcharam. Uhum. E aquilo para mim foi uma analogia que eu fiz no tratamento com ele, da dança dele. Que a maior dificuldade dele foi essa. Ele dançar, e na dança, ele fazia o giro posterior. Ele tinha muito medo de isso machucá-lo. Aí quando eu fiz isso com ele no salão, rapaz, ele redescobriu o prazer de dançar. E foi a analogia, um dos primeiros dias da maratona relacionado à analogia, que me chocou, me deixou, eu me senti emocionado poder proporcionar isso para ele. Eu lembro de você fazendo esse post, só que eu não sabia que tinha toda essa história por trás. Eu lembro de você fazendo o zigue-zague, você até comentou comigo. Genial, você usou várias técnicas para poder convencê-lo de fazer o serviço com você e que você poderia entregar essa solução. Você usou escassez. Se você não fizer, você vai perder uma habilidade que você precisa na dança. E, de fato, ele estava fazendo tratamento, não estava melhorando. Você usou escassez, que é o fear of missing out, o medo de perder alguma coisa que é importante. E você foi usando vários gatilhos que fez a pessoa, ele, te procurar. E isso, até a forma com que você vende, pode fazer ele seguir com mais vontade a sua proposta de tratamento. E o que você falou aí, da analogia, também você mudou o cenário. Você mudou o cenário de problema para um cenário. Você tirou o foco dele, tirou a atenção. A atenção está ligada com persuasão. E você utilizou perguntas. Você viu outro recurso de comunicação? Você não falou com ele o que era importante para você. Você falou assim, você viu o que você fez? Ou seja, ele chegou na própria conclusão, assim, eu dancei. Eu fez lá o passinho que ele não estava conseguindo fazer. Eu vejo hoje, nós somos instrumentos para poder quebrar barreiras, diminuir dificuldades, diminuir atritos, e dar soluções. E se a gente consegue induzir as pessoas a perceberem por elas mesmas isso,
a chance de sucesso e de encantamento ela é muito maior. Do que a gente falar, tá vendo? Eu estou fazendo isso para você. É eu que estou te melhorando. Não, a pessoa tem que perceber que ela é capaz de se melhorar e de que ela, por si só, foi protagonista na melhora. Eu achei genial o seu relato. Genial. E, Éder, posso te dar uma dica aqui? Se você pegasse essa divulgação sua do bailarino, como você está contando aqui pra gente, se você criasse ali um post falando, olha só a história dessa pessoa, desse paciente, bailarino com dificuldade tal, olha aqui o que ele está conseguindo fazer, entende? Se você induzir uma história, se acessa a comunicação no modus operandi emocional das pessoas, do que simplesmente a gente mostrar o que a gente está fazendo. Mas você mostrar por que você está fazendo isso, utilizando ali uma história, sabe, utilizando, dando um cenário de introdução para chegar e falar, ó, olha só, ele não fazia isso antes. Fica mais poderosa a comunicação, sabe? Isso que você falou aqui. É uma coisa, um projeto, sim. Um projeto que eu estou em mente agora, André, é como você falou, né? Família, trabalho, trabalho, família. Nem sempre tem tempo. Mas um projeto que eu estou em mente agora, talvez a partir de terça-feira eu comece a fazer, é fazer pequenos vídeos. Legal. Mostrando as situações interessantes que eu tenho no consultório. Legal. Esse rapaz da máscara, ele chegou até mim com uma história fantástica. Então, ele é um que eu pretendo fazer uma história. Perfeito. Esse dançarino já fez um post, ele também refez o post. É uma coisa que eu quero, aos poucos, pegar cada tipo de paciente e ir fazendo pequenas histórias e mostrando. Colocando nas redes, não sei. E mostrando como que o paciente era, como o paciente evoluiu, tentar usar os gatilhos, tentar usar a comunicação para esses pacientes, para esse tipo de tratamento. Vale a pena, Éder, além dos vídeos, você coletar depoimentos no Facebook, depoimentos no Google, de pessoas falando da transformação que elas passaram, tendo a oportunidade de ser atendido por você. Isso é um recurso gratuito, está aí disponível. Eu tenho utilizado muito. E tem pessoas que procuram na hora, assim, será que eu vou mesmo lá fazer uma fisioterapia particular? Quando eles veem a transformação de pessoas semelhantes, a pessoa não vai ficar te comparando por preço. Ela vai querer você, entendeu? André, isso. Uma vez um paciente, esqueci o caso dele, era um paciente com problema biopsicossocial, e ele entrou em contato comigo mesmo, pessoal. Me investigou a vida toda. Ele falou, você tem referências? Rapaz, aí eu peguei o link que eu tenho de comentários, uns 60 comentários lá, e mandei para ele. Diz ele que leu todos, para ter certeza que realmente ele deveria vir em mim. Legal. Então, o que você está falando aí de comentários, eu tenho também essa situação de onde eu posso mover isso. Vale a pena, vale a pena. Às vezes eu faço isso também, quando eu tenho tempo. Montar, eu faço isso também. Legal. Éder, a gente está aqui com 1 minuto e meio para terminar. Foi ótimo aqui o nosso bate-papo. Muito bom, fluiu muito bem. Eu queria só comunicar, antes de você já fazer esse fechamento, vocês que estão aqui acompanhando super interessados, eu deixei um link na bio para vocês, se vocês quiserem ajudar, vocês que foram ajudados aqui com o Maratona, se vocês quiserem ajudar deixando ali algumas respostas de um questionário, com base nessas respostas eu vou montar um curso que vai ser lançado agora em setembro, de comunicação. Ótimo. Serão 12 vagas, Perfeito. Eu quero acompanhar todos de perto. E essas pessoas que serão selecionadas para esse curso, elas serão esses super interessados. Eu quero desenvolver a comunicação com pessoas que de fato querem e já sabem que a comunicação ela vai ser importante. Eu acho que o Éder vai ser um deles. E Éder, vamos despedir para a live não cair. Obrigado, viu, pela presença. Tá bom. Muito obrigado, agradeço, André, pela oportunidade de deixar, expor um pouquinho da nossa prática clínica, da nossa comunicação
Obrigado por você mais uma vez, por tudo que você me ajudou, que eu já te expus, estou expondo agora publicamente, tá? É isso aí. Valeu. Sucesso para você também. Para você,